E o programa começa com mais um capítulo da confusão na família do Aguinaldo Timóteo. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde. Como vai? Boa tarde, Oi, Brasil. gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, gente. Presta atenção. Você que está acompanhando o programa desde o início da semana, a gente vem falando aqui dessa novela do Aguinaldo Timóteo, uma tristeza, porque ele ainda está se recuperando das sequelas de um AVC. E, paralelo a isso, parentes e funcionários trocam acusações. Denúncia: um ex-motorista processa o cantor para exigir direitos trabalhistas e diz o seguinte, que a culpa seria dos irmãos do Aguinaldo. Fabiola Hypert, conta tudo o que você sabe. Olha, agora apareceu um ex-motorista, o Alex, falei com o Alex. Ele está dizendo que entrou na justiça contra o Aguinaldo Timóteo, porque os irmãos do cantor mandaram esse motorista embora sem pagar o salário do mês e o tempo trabalhado, o tempo que ele trabalhou. Ele fala aí, entre outras coisas, que o irmão dele, o irmão do Aguinaldo Timóteo, o Cícero e a Ruth, também irmã, foram até a casa do Aguinaldo assim que ele ficou doente. E falou que nessa época, antes dele ficar doente, inclusive, o Aguinaldo estava passando por um problema financeiro difícil. E falou assim, olha, só quem estava lá dentro sabe o que estava acontecendo na casa. E aí ele diz que os irmãos acharam que o Aguinaldo ia morrer. E o Cícero, o irmão do Aguinaldo, chegou na casa do Aguinaldo, trancou os portões, mandou esse Alex, o motorista, embora, mandou mais duas funcionárias embora, demitiu. E o Alex diz que eles não pagaram o mês, o salário do mês, e o tempo que eles estavam lá trabalhando na casa. E falou também que os três funcionários, que o irmão do Aguinaldo Timóteo virou para os funcionários e falou assim, ó, quem quiser receber, que procure a justiça, que vai procurar seus direitos. Ele, o Alex, o motorista, trabalhou com o Aguinaldo 1 ano e 10 meses, diz que sem carteira assinada, que não recebeu nada, tem um filho pequeno de 1 ano e 9 meses, paga aluguel e tem mais 2 filhas de outro casamento, que ele falou que está enrolado aí com problemas de pensão porque não recebeu o salário dele. E teve mais outro funcionário, mais alguém que entrou na justiça também? Teve sim, uma faxineira. Nossa. Que o Alex me contou que ela é comadre do Aguinaldo e uma outra funcionária lá também. Olha isso, que babado. Ô, Fabiola, isso daí é uma denúncia que chegou até você através do próprio motorista. Falei com o próprio motorista, eu gravei a ligação avisando ele tá sabendo de tudo. Ele autorizou eu a contar essa história toda. Tá? Agora, ele falou que o Aguinaldo passava por problemas financeiros, que a família só apareceu lá depois, quando ele estava doente, quando ele estava internado. Ele ficou mais de um mês internado, 20 dias entubado, que ele estava em coma induzido. Agora, eu falei com a Ruth. E o que ela disse? Falei com a irmã do Aguinaldo, porque o Cícero, segundo a Ruth, não tem celular. Então a gente está há dias tentando falar com o Cícero, né, gente? Desde segunda-feira. Não é verdade? Estamos há dias tentando falar com o Cícero. Ela falou que não tem celular. Pedi pra Ruth me passar o celular do Cícero. Ela falou que ele não tem celular, então me passa um outro número, não me passou. Põe ele pra falar comigo, não colocou. Agora, a Ruth, a irmã do Aguinaldo, nega que o Cícero mandou os funcionários procurarem seus direitos. Agora, sobre trancar os portões e impedir a entrada dos funcionários, ela não comentou nada. Perguntei, ela não falou nem que sim, nem que não. E ó, então tá essa briga aí. Tem também funcionários e pessoas ligadas à família dizendo que o Cícero, o irmão do Aguinaldo, queria vender a casa e o apartamento do Aguinaldo, uma casa que ele tem lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e um apartamento aqui em São Paulo. A Ruth, irmã, nega, diz que não, que essa casa já estava à venda antes, que eles não estão atrás do dinheiro do Aguinaldo, que os irmãos, não querem saber da herança, não querem saber de nada do Aguinaldo. Inclusive, eles estão cuidando do Aguinaldo. O Aguinaldo está lá na casa de uma das irmãs, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Está sendo cuidado lá, está fazendo fisioterapia, tem enfermeiros, ele ainda não voltou a andar. Alguém tem alguma procuração do Aguinaldo? Então, o Alex disse que o Cícero tem uma procuração.
de plena para vender, para comprar? E aí eu não sei detalhes dessa procuração, mas o Alex disse que o Cícero, irmão do Aguinaldo, diz que tem a procuração. Isso o Alex falou pra mim, o Alex, o motorista, falou pra mim na conversa que eu tive com ele ontem à tarde e hoje de manhã. Tá certo. Agora, a gente tem um áudio desse motorista aí para poder Temos um provar essa áudio do conversa. motorista, a conversa que eu tive com ele, trechos do áudio. Vamos colocar. Vamos colocar. Para o povo de casa, Vamos colocar pra ele ver. para o pessoal de casa acompanhar e ver que o que a gente está falando é verdade. Isso aí. É a Fabiola que está conversando com o rapaz aí. Vamos ouvir, ó. Vai ser até uma oportunidade das pessoas saberem quem é realmente a família do Aguinaldo Timóteo. Eu entrei na ação trabalhista contra ele porque simplesmente o irmão dele, o tal do Cícero e a Ruth, eles foram na casa do Aguinaldo, assim que o Aguinaldo ficou doente. Eles acharam que o Aguinaldo ia morrer. O Cícero tinha uma procuração do Aguinaldo, assim dizia ele. Então, o que ele fez? Ele chegou na casa do Aguinaldo, trancou os portões, pegou os funcionários, me mandou embora, mandou mais 2 funcionárias embora, não pagou o nosso mês trabalhado e nem pagou o nosso tempo de casa. E falou para os 3, quem quiser receber, sabe o caminho, vá para a justiça, porque eu não vou pagar nada a ninguém. Olha Então, isso. isso aí, quem está dizendo é o próprio funcionário, quer dizer, um ex-funcionário, que foi demitido, segundo esse ex-funcionário, pelo irmão. Isso daí quem está dizendo não somos nós, não é a Fabiola que está dizendo. É o próprio funcionário, o próprio rapaz que trabalhava com eles. Sim, o Alex, ele falou pra mim que ele ficou 1 ano e 10 meses trabalhando como motorista do Aguinaldo Timóteo, lá na casa do Aguinaldo, no Rio de Janeiro. Diz ele que não tinha carteira assinada e que, quando o Aguinaldo estava internado, o irmão e a irmã do Aguinaldo mandaram ele e os outros funcionários embora e não pagaram nem o salário do mês. E ele entrou na justiça já contra o Aguinaldo? Diz que entrou na justiça. Eu falei com a Ruth. A Ruth, ela falou que eles mandaram os funcionários embora porque eles não tinham condições de pagar os funcionários. Eles não fizeram isso de má fé, de sacanagem. Não foi. Foi assim, olha, a gente não tinha condição. O meu irmão internado, inclusive agora ele tá lá se recuperando, não tá podendo fazer show, não tá ganhando dinheiro. Então tivemos que mandar os funcionários embora. Ela confirma que eles mandaram, que tiveram que mandar os funcionários embora, mas ela fala que em nenhum momento o Cícero falou, vai lá, procura seus direitos. Então é o lado da irmã aí dizendo, negando o que o motorista falou. Então o motorista, ele entrou na justiça contra o Aguinaldo. Contra o Aguinaldo. Não contra os irmãos. Não contra os irmãos, porque eu trabalhava pro Aguinaldo. trabalhava pro Aguinaldo. Agora, o Aguinaldo pagava direitinho, então, antes. Pelo que ele diz, sim, né? Só agora que não pagaram. Que os irmãos mandaram os funcionários embora e, segundo o motorista, o ex-motorista, não pagaram o que eles... Que E ele triste. sempre Salário trabalhou sem carteira assinada. O motorista disse pra mim que sim. Inclusive, eu tenho um áudio dele gravado falando isso. A gente não vai mostrar a conversa inteira, porque é muito comprida, a gente ficou muito tempo conversando, isso aí é um trecho. Mas ele falou que não tinha carteira assinada. Agora, que história triste, né? Porque o Aguinaldo faz sucesso há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Ele faz muitos e muitos shows, tanto é que ele tinha, quando ele teve a vez, ele tinha show marcado. Ele foi deputado federal, ele foi deputado estadual, ele foi vereador, foi um político. É uma pessoa que tinha acesso em todo tipo de mídia. E aí fica numa situação dessa agora, porque a pessoa não pode ficar doente, que aí é um problema sério, né? Agora, o Alex, ele disse o seguinte, que o Aguinaldo estava atravessando um período de dificuldade financeira. E que isso antes dele sofrer o AVC. E que ninguém ia lá na casa visitar ele. Ele disse o seguinte, que isso é o Alex que falou, que nenhum dos irmãos ia nessa casa fazer a visita, que só os funcionários que estavam lá com ele é que acompanharam, que sabiam desses problemas. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Lembra-se quando ele estava internado na Bahia? Ele ficou internado no interior da Bahia, depois foi levado para Salvador. As pessoas que de vez em quando falavam com a Record TV... Eram 2 filhos. Ele tem um filho já adulto, não é? Filhos adotivos. Ele tem 2 filhos Esses adotivos. dois não aparecem em nada? Como é que fica isso? Não, eu tô conversando com um dos filhos. Amanhã tem o capítulo 4. Amanhã a gente tem cenas dos próximos capítulos. Tá certo. Então amanhã a novela continua, a gente vai trazer todos os detalhes para você.